designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Amém? Até aqui. Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Deus, o Senhor é tão precioso, Pai. Estar diante da Tua presença é maravilhoso, Pai. Sermos tocados pela Tua presença, sermos visitados pelo Teu Espírito. O que dizer, o que fazer diante do Senhor, Pai? O Senhor, quando toca nos nossos corações, nos quebranta, nos quebra por inteiro, Pai. O Senhor é tão precioso, o Senhor é tão maravilhoso, Pai. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nossas famílias? Onde nós estaríamos se um dia o Senhor não tivesse estendido a Tua mão de graça e de misericórdia para nós? Onde nós estaríamos, Deus, se o Senhor não houvesse tocado na vida de homens e mulheres, para que esses homens e mulheres cuidassem de nós, Pai, nos acolhesse, nos amasse, nos ensinasse no caminho que nós deveríamos andar. Eu sou tão grato, Deus, por nesta noite estar na Tua casa, com esses irmãos, com essas irmãs, que são tão preciosos ao Senhor, com tantas habilidades, tantos talentos que o Senhor deu a cada um deles. Peço ao Senhor que use a minha vida neste altar, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, porque eu bem sei que eu nada sou sem o Senhor. Então usa a minha vida da maneira que o Senhor quiser, Pai. Eu estou disponível para o Senhor nesta noite fazer como quiser e como bem entender. Que à medida que eu for falando, o Teu Santo Espírito possa ir testificando dentro do coração de cada um, Pai. Eu sei que o Senhor está comigo, Espírito Santo, e eu sei que o Senhor irá fazer grandes coisas nessa noite. Move o Teu Espírito, Pai, neste lugar. Derrama da Tua unção, do Teu poder sobre o Teu povo. Despedaça o jugo, a corrente, o grilhão, tudo aquilo que tem prendido o Teu filho, a Tua filha, de viver o que o Senhor tem para eles, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Amém, meu Deus. Amém, Pai. Graças a Deus. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Nós seguimos falando, sobre o tema do nosso mês, que é unidade, Ainda vamos continuar trabalhando dentro desse tema, unidade, E quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler agora, nós podemos observar que Jesus, ele está alertando os seus discípulos. Ele está trazendo um alerta para os seus discípulos. E o alerta dele é que a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então há uma colheita muito grande a ser feita, mas infelizmente há poucos trabalhadores para essa colheita. E meu irmão, este sempre foi o grande desafio. Sempre foi o grande desafio. Sempre haverá uma grande colheita, mas sempre haverá poucos trabalhadores. E talvez você pode perguntar assim: e o que isso tem a ver com o tema unidade, pastor? O que isso tem de relação com o tema unidade? Na verdade, isso tem tudo a ver com o tema unidade.
Porque quando Jesus diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, isso nos mostra que nós não estamos debaixo da mesma visão e do mesmo propósito que o Supremo Pastor Jesus Cristo. E também não estamos debaixo do propósito do subpastor, que é o pastor da sua igreja local. Esse é o grande desafio e sempre será o grande desafio. Por quê? Porque nós não estamos alinhados com a visão do Supremo Pastor, que é Jesus. Porque Jesus, ele tem um propósito e ele tem uma visão. E o propósito e a visão de Jesus é que nós possamos ir e colher todos os frutos que precisam ser colhidos. Mas infelizmente, querido, talvez a maioria da igreja ainda não entendeu isso e anda numa divisão. E sabe o que é interessante? O interessante é que não importa o tamanho da igreja. Não importa se é uma igreja de 50 pessoas, de 10 pessoas, de 1.000, de 2.000 ou 10.000 pessoas. Sempre haverá uma grande colheita e poucos trabalhadores. Acredite, eu já estive na pequenininha e eu também já estive na grande. E eu sei o que eu estou te falando. Esse é e sempre será o grande desafio. E por que é e sempre será o grande desafio? Porque nós estamos andando fora da visão e do propósito de Jesus. E eu começo perguntando a você nessa noite: você está alinhado com o propósito, com a visão de Jesus? E o assunto que eu quero refletir nesta noite, ele diz da seguinte forma: alinhados ou substituídos. O título dessa mensagem de hoje é alinhados ou substituídos. Quando nós pegamos esse texto que nós lemos inicialmente, ele começa com uma frase que nos chama muito a atenção. E ele começa dizendo assim, lá no versículo 1: Depois disso, o Senhor designou outros 72. Veja, ele começa dizendo depois disso. Esse depois disso separa um tempo do outro. Aconteceu algo antes deste evento que nós acabamos de ler aqui agora. Alguma coisa aconteceu, e por isso, diante do que aconteceu, foi que Jesus, ele designou então outros 72. Exatamente por causa do ocorrido que aconteceu antes desse versículo 1. E é exatamente dentro disso que eu quero voltar um pouquinho no versículo 9, lá no capítulo 9, no versículo 57 até o 62, para que a gente possa entender nessa noite o que aconteceu para que Jesus designasse outros. O que foi que levou Jesus a enviar outras pessoas, ao invés de enviar aqueles que ele havia de enviar? E eu creio que, diante disso, eu e você, nós vamos poder olhar para a nossa vida e talvez entender o que nos impede de vivermos o que Jesus tem para a nossa vida. Talvez muitos de nós vamos nos encontrar e nos identificar dentro desse quadro que nós vamos tratar nessa noite. E se você se encontrar no meio desse quadro, não é para que você se desanime ou para que você se envergonhe, não, é para que você entenda que ainda você tem a oportunidade de mudar isso na sua vida, que você ainda tem a oportunidade de reverter essa situação na sua vida, e vai depender de mim e de você.
tomar essa decisão. Amém? Então, quando nós voltamos lá para capítulo 9, versículo 57, isso aconteceu antes de Lucas 10, 1. Antes de Lucas 10, 1. E ele começa no versículo 57 e 58. Ele começa dizendo assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Olha que interessante, eles estavam caminhando junto com Jesus, e ali um homem vira para Jesus, e ele tem uma reação, né? Ele diz: Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus, a impressão que dá é que Jesus, ele joga um balde de água fria nesse homem, porque Jesus dá uma resposta para ele, atravessada, né? Jesus, ele fala assim: olha, Jesus poderia ter dito várias coisas. Amém, meu filho, glória a Deus, então vamos juntos e vamos fazer. Não, Jesus dá uma resposta completamente diferente. Olha a resposta de Jesus: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus, na verdade, ele vai direto ao ponto com esse homem, porque esse homem, ele estava entusiasmado. Havia um entusiasmo muito grande. E Jesus, quando ele vê essa pessoa entusiasmada, e muitos de nós, muitas vezes entusiasmados, também falamos isso. Existem momentos da nossa vida, que eu creio que muitos aqui já disseram coisas para Jesus, que não cumpriram 10% dela. Jesus, pelo Senhor eu vou fazer tal coisa. Jesus, eu vou viver isso, e eu vou viver aquilo. E isso, na verdade, é um momento de entusiasmo, principalmente quando se trata de momentos de louvor na igreja, momentos de adoração na igreja, aonde a presença de Deus se derrama e os irmãos são quebrantados. E nesse momento nós costumamos a dizer coisas e a gritar coisas, e quando nós vamos ver, nós não temos nem dimensão daquilo que nós estamos falando para Jesus. Então Jesus, ele está dizendo para esse homem que para andar com ele não haverá conforto. Não haverá conforto. Jesus está dizendo para ele: olha, você quer me seguir, mas se você quer me seguir, uma coisa tem que ficar clara para você. Se você quer andar comigo, fique bem claro para você: comigo não haverá conforto. O que Jesus está dizendo ali é isso: olha, eu não tenho nem sequer um lugar para reclinar a minha cabeça, então não haverá conforto. Você quer andar comigo? Amém, mas não haverá conforto. E pastor, por que você está dizendo isso? Porque esse homem, ele representa um grupo de pessoas dentro da igreja. E esse grupo de pessoas que esse homem representa são aqueles que não querem deixar o conforto para servir a Deus. Você sabia que tem muitas pessoas que não querem deixar o seu conforto para servir a Deus? É por isso que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, porque tem muitos trabalhadores que não querem deixar o conforto da sua casa, da sua vida tranquila, para viver, para ir trabalhar para Jesus. Porque trabalhar para Jesus certamente haverá momentos de muito, mas muito desconforto. Eu diria que se você quer de fato servir a Jesus, serão mais momentos de desconforto do que de conforto.
Então muitos estão entusiasmados, ou já estiveram entusiasmados, e quando começaram a caminhar com Jesus, e eles começaram a perceber que eles teriam que abandonar todo o conforto por causa de Jesus, eles acabaram parando no meio do caminho. Talvez esse seja o primeiro grupo que mais você vai encontrar dentro da igreja. Pessoas entusiasmadas, mas que logo quando os primeiros desconfortos vêm, e eles virão. Se você quer caminhar com Jesus, os desconfortos virão. E quando eles vêm, automaticamente, essas pessoas, elas desistem, elas retrocedem, elas param. Mas querido, escute, há uma visão, e há um propósito determinado por Jesus, que é o supremo pastor da igreja, de que nós precisamos colher os frutos, porque a seara, ela está branca, pronta para a colheita, e infelizmente, muitos não estão dispostos a deixar a sua casa, o seu sofá, o seu dia de descanso, suas noites de sono, e tantas outras coisas, para ir e cuidar e amar pessoas. Não é fácil, mas uma coisa você precisa entender: se isso não acontecer na sua vida, você não está andando debaixo da mesma visão e do mesmo propósito que Jesus. Você não está em unidade com Jesus. Será que nós estamos dispostos a ir com Jesus para qualquer lugar? Se Jesus dissesse a você hoje: saia daqui e vá para uma outra cidade e pregue a palavra naquele lugar, você sairia, você deixaria? Será que nós estamos dispostos a não ter um lugar para repousar a nossa cabeça? Será que nós estamos dispostos a isso? A andar com Jesus e não ter um lugar sequer para reclinarmos a nossa cabeça? É tão gostoso o conforto da nossa casa, é tão bom, né? Nós viajamos, passeamos, mas quando nós voltamos para nossa casa, como é gostoso entrar na nossa casa. Não importa se é uma casa grande ou pequena, se é boa ou não, mas entrar na nossa casa, pisar no chão, sentar num sofá, deitar numa cama, como é bom voltar para nossa casa. Como é gostoso. Não é que seja ruim estar em outros lugares, mas nada se compara à nossa casa, ao nosso lar. Mas será que você está disposto a deixar tudo isso e nem sequer ter um lugar para reclinar a tua cabeça por Jesus? Será que nós estamos dispostos a deixar a nossa zona de segurança, de conforto, para fazer o que é do interesse de Jesus? Porque esse é um grande desafio. Zona de segurança, de conforto, tem a ver com família. Zona de segurança, de conforto, tem a ver com trabalho, com ganho, com faturamento, com dinheiro. Será que nós estamos dispostos a deixar tudo isso para vivermos da provisão de Deus? E nem sequer termos a segurança ou a certeza de que nós teremos amanhã o que comer? Porque isso é desafiador. E muitos de nós, quando chegamos nesse lugar, nós travamos. Que pai quer ver seu filho viver num desconforto? Que pai quer ver sua família vivendo num desconforto? Não, tudo que nós fazemos é trabalhar, ganhar dinheiro para gerar conforto para nossa família. Mas aqui eu estou falando de uma outra coisa.
Eu estou falando de não ter conforto, de confiar em Cristo, de viver por Cristo e acreditar que Ele não deixará faltar nada para você e para os teus. E acredite, Ele não deixará. Mas o grande problema é nós sairmos desse lugar, darmos um passo na direção que precisamos dar. E é por isso que a igreja do Senhor está vivendo isso que ela vive e sempre viveu. Poucos são os trabalhadores, não os trabalhadores que trabalham nesse mundo secular, mas os trabalhadores que trabalham para Deus. Neste mundo secular está sim de trabalhadores. Sabe por quê? Porque o trabalho deles trazem recursos financeiros para ele, e o trabalho de Deus não. Como que eu vou abandonar, pastor, tudo para viver para Deus? E como eu vou pagar as minhas contas? Pois é, meu irmão, isso tem um nome, e o nome chama-se fé. Confiar. O quanto você confia em Deus para deixar o seu conforto e ir na direção que Deus tem chamado você para ir. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Veja, aqui nós estamos diante de um outro quadro. O primeiro, ele disse para Jesus que ele seguiria Jesus, mas agora aqui não. Aqui quem faz o convite para ele é o próprio Jesus. Jesus convida ele. Mas a resposta dele para Jesus é que nos deixa intrigados. Porque ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E muitos de nós podemos pensar: meu Deus, como assim? Jesus não deixou o homem nem sepultar o próprio pai, né? Que Jesus mau, como é que pode? Não, querido, não. Jesus jamais impediria esse homem de sepultar o pai dele, se o pai dele realmente tivesse falecido. O que está acontecendo aqui, ou o que ele estava dizendo para Jesus é: eu quero servir o Senhor, mas primeiro deixa o meu pai morrer. Eu quero servir, eu quero ser um trabalhador da sua seara, mas primeiro deixa o meu pai morrer. E esse homem, ele representa um outro grupo que convive dentro da igreja. E esse grupo é aqueles que empurram para frente a possibilidade de servir a Deus. Existe um grupo de pessoas dentro da igreja que empurra para frente. O que esse homem estava dizendo para Jesus é: deixa eu realizar os meus sonhos, deixa eu conquistar as minhas coisas, deixa eu fazer tudo o que eu quero, deixa eu viver tudo o que eu preciso, e aí sim, um dia eu vou servir ao Senhor. É por isso que Jesus, ele tem uma resposta tão seca que ele dá para esse homem: deixe que os mortos sepultem os mortos. Ou seja, deixe o que você está fazendo aí e siga-me. E talvez hoje você esteja dentro da igreja e você esteja ouvindo Jesus dizendo: a seara é grande, tem muitas vidas precisando ser alcançadas aí fora. Tem muito jovem, tem muito adolescente, tem muito homem, tem muita mulher
perdido, chorando, pensando em se matar, em tirar a sua vida. E Jesus está falando comigo e com você nessa noite, e está dizendo para mim e para você: meu filho, me ajude a irmos colher essas pessoas. Acredite, meu irmão, se você sair aí fora, você vai ver o quanto de vidas estão prontas para serem colhidas. Mas talvez a resposta sua para Deus seja exatamente a mesma resposta que esse homem deu: eu vou, mas primeiro deixa eu conquistar as coisas que eu quero conquistar, deixa eu viajar, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu também fazer mais isso e mais aquilo, e depois que eu fizer tudo isso, aí eu estou pronto para servir o Senhor. Como eu disse, os campos, eles estão brancos para a colheita. O problema é que nós não temos pessoas para ajudar a colher. E acredite, cuidar do pai era algo nobre, porque o que esse homem estava dizendo era cuidar do pai dele, e é algo nobre, mas isso não foi o suficiente para conquistar o coração de Jesus. Não conseguiu, com o argumento dele, convencer a Jesus. E talvez eu e você também não conseguimos convencer a Jesus com os nossos argumentos. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A única coisa que esse homem está dizendo para Jesus é: eu vou com o Senhor, mas deixa eu voltar e me despedir da minha família. E Jesus, ele dá uma resposta ali para ele, interessante também, porque se despedir da família é algo digno, não está errado. Não, Senhor, eu vou voltar lá, me despedir da minha família. E talvez aqui a gente também possa pensar a mesma coisa: meu Deus, mas como é que pode Jesus não deixar esse homem ir lá e se despedir da família dele? Mas não é isso que está acontecendo aqui. Sabe por que não é isso que está acontecendo aqui? Porque certa vez na Bíblia, um homem chamado Elias, ele chamou Eliseu para caminhar com ele. E ao chamar Eliseu para caminhar com ele, Eliseu faz a mesma coisa. Eliseu disse assim para ele: mas deixa eu me despedir da minha família. E aí, queridos, o que Elias fez? Vai lá e se despede da tua família. E Eliseu foi lá, fez uma churrascada, e comeram uma carninha, e se divertiram, e tiveram um tempo tranquilos, e depois partiram. E por que Jesus toma essa postura aqui? Porque Jesus está tratando com um outro grupo de pessoas. Havia um sentimento no coração daquele homem. E acredite, há um grupo de pessoas dentro da igreja que também tem esse mesmo sentimento. E esse outro homem, esse terceiro homem, ele representa um grupo de pessoas que são pessoas que estão presas a outras pessoas. E que também estão presas a uma vida ou uma maneira velha de viver a vida. É por isso que Jesus diz assim: não é digno de me seguir aquele que olha para trás. O que ele estava dizendo ali era exatamente o que? Ele estava preso a pessoas. E acredite, meu irmão, tem gente que não consegue trabalhar para Deus, porque ela está esperando o outro trabalhar para Deus também. E enquanto você estiver esperando o seu próximo
decidir trabalhar para Deus, você não trabalha para Deus. E o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Jesus está esperando uma resposta sua e não do outro. Ah, mas se o meu marido for, eu vou. Se a minha esposa for, eu vou. Não. Jesus está esperando uma resposta sua, não do seu marido. O seu marido, ele fala com ele. Jesus está esperando uma resposta sua, da sua mulher, ele fala com ela. Jesus está esperando uma resposta sua, dos seus pais, ele fala com eles. Ah, eu tenho que ver com os meus pais. Você não tem que ver com os seus pais. Sabe, meu irmão, escute o que eu estou dizendo para você. Há muitos fora da visão e do propósito de Jesus. E é exatamente por coisas como essa. Ah, mas como que eu vou servir a Jesus? Agora todo sábado eu vou estar na igreja. Sábado era dia de eu passear no shopping. Sábado era dia de eu descansar, assistir meu seriado. Agora aparece o pastor Rogério com culto de sábado, pelo amor de Deus. E daqui a pouco vai aparecer ele com culto de domingo também. Aí vem o pastor Rogério com negócio de igreja em Votorantim, e vai igreja em Francisco Morato. Daqui a pouco ele vem com mais 2, 3 aí. E aí todos nós vamos ter que... Ah, a minha vida passada, era tão gostoso. Quantos vêm para a igreja e desistem de Jesus por causa de uma vida passada? Sabe, irmãos, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que acontece com os cristãos. Choveu, as pessoas não vêm para a igreja. Feriado, as pessoas também acham que igreja tira feriado. Ventou gelado, as pessoas também não vêm para a igreja. Existe blusa, meu irmão. É impressionante a falta de compromisso com Deus que há no meio do próprio povo de Deus. Eu não estou falando com pessoas do mundo, eu estou falando com crente. Eu estou falando com pessoas que já entenderam que Jesus morreu na cruz por elas, que Jesus derramou o sangue dele na cruz por elas. Se você não tem coragem de deixar uma noite de frio para vir para a casa de Deus, você vai ter coragem de deixar alguma coisa para viver o trabalho de Deus? Não! Esse é o nosso grande desafio, abandonar. Esse é o nosso grande desafio, deixar as coisas por Jesus. Tem pessoas que eu vejo na igreja uma vez por mês, no culto de Santa Ceia. E eu volto e repito, isso não tem a ver com a comunidade cristã Primeira Aliança. Isso tem a ver com todas as igrejas. Você quer ver uma igreja cheia? Vá no dia do culto de Santa Ceia, e você vai ver gente até pela janela penduradas. Mas vai no outra semana no culto normal para você ver. Não, tem cadeira sobrando para todo lado. Eu posso ouvir um amém aí? Aqui é o pastor que está falando, irmãos. Acredite, meu irmão, se você não tem tomado decisões como essa na sua vida, você está fora da visão e do propósito do Supremo Pastor, que é Jesus. E eu não estou aqui pregando para todas as igrejas, eu estou pregando para a igreja que o Senhor confiou a mim. E eu estou orando, intercedendo pelo rebanho que o Senhor confiou a mim. E eu estou ensinando e discipulando o rebanho que o Senhor confiou a mim. E eu estou dizendo para você, eu não sei o que os outros vão fazer, mas nessa igreja, meu irmão, nós deveríamos sim ser trabalhadores, e deveria realmente haver falta de vidas por tantos trabalhadores cuidando.
Deveriam ter pessoas que estavam ali, sabe, o irmão está esperando na tocaia, chegou uma pessoa na igreja, já chega de voadora, pá, sai que esse é meu, aleluia, oh, os caras já estão de marcação ali, ó, está chegando uma vida na igreja, aleluia, essa é minha, se chegar eu já chego junto, já dou no meio, o irmão vai passando, já vai empurrando o irmão, empurrão santo, sai irmão, aleluia, isso aqui é meu, oi Pai do Senhor, tudo bem? Irmãos, o visitante entra na igreja, ele sai da igreja, nem a paz do Senhor ele recebe, querido. Ninguém nem se compadece dele. Você já foi numa casa de pessoas estranhas? Quantos aqui já foram numa casa de pessoas estranhas? É confortável ir num lugar de pessoas estranhas? Não. Você acha que se alguém te der um chazinho, se não te der um chazinho, você vai lá na garrafa pegar chá lá? Claro que não. A não ser, apesar que tem uns irmãos que é meio louco, né? Tem uns irmãos que é meio doido, ele vai entrando e vai pegando, mas na maioria ou na regra, normalmente não vai. Ele vai ficar encostadinho num canto ali por 2, 3 minutos, se ninguém se aproximar, ele vai embora. E eu pergunto a você, quantas pessoas já estiveram nesse lugar e elas foram embora, nem sequer foram percebidas? Há tempos atrás, eu recebi uma irmã aqui, muito querida, de muitos anos, que caminhou conosco, né? E ela veio aqui, olha que interessante, ela veio aqui, porque ela encontrou com a Márcia num salão de beleza, né? No salão de cabeleireiro e tal. E aí a Márcia falando com ela falou, o Rogério, meu Deus, o Rogério, isso. Eu vou lá fazer uma visita e tal, não sei o quê. E ela veio. Mas o fato de nós sermos íntimos, tá? Nós somos muito íntimos. Ela me mandou um áudio no dia seguinte. E ela falou, pastor, eu amo você. E eu sei que eu preciso falar isso para você. Porque eu sei que isso não vem de você, pastor. Ela falou, eu cheguei na rampa ali. E eu fiquei parada na rampa. E ninguém me recebeu. Ninguém me acolheu. E tinha gente conversando ali fora, estavam batendo papo ali fora, mas ninguém me acolheu. Ela falou, eu voltei para o carro, fiquei dentro do carro e aguardei pessoas que eu conhecia chegar. Quando a Rose chegou, aí ela veio e ela entrou. Isso ela mandou para mim no meu particular. Eu só compartilhei isso com os líderes do ministério da diaconia. Isso é muito sério, porque nós estamos recebendo um visitante e nós não acolhemos. Você gostaria de ser bem acolhido num lugar que você se sente estranho? Então acolha. Esta casa é sua, esta casa é nossa, então vamos acolher quem nos visita. Amém? Mas o nosso grande desafio está aí, se encontra aí, sempre estará aí, se eu e você não andarmos em unidade com Deus. Pastor, e o que eu faço, pastor? Ore a Deus. Ore a Deus pedindo para que o Espírito Santo de Deus mude o teu coração. Ore a Deus pedindo para que o Espírito Santo de Deus te ajude a abandonar o conforto da sua vida. Ore a Deus para que o Espírito Santo de Deus te ajude a não mais ficar jogando para frente o que você tem que fazer hoje. Ore a Deus pedindo para que Ele possa te ajudar a parar de olhar para a sua vida antiga, para que você possa se desprender das pessoas. Eu amo meu filho, eu amo a minha esposa, eu amo todos vocês, mas uma coisa tem que ficar clara para nós: quem determina a minha vida é Deus, e o que Ele disser para mim está dito, e eu vou fazer o que Ele mandar. Mas meu Deus, nós estamos aqui agora, meu Pai, ai que gostoso que está tudo isso aqui. Aí o Senhor pede para eu deixar isso aqui e ir embora para um outro lugar. Mas Senhor, e o Kaique e a Carol que estão chegando, eu estou vendo o Kaique tocando um pouco de bateria. Eu queria ver ele tocar bateria na igreja. Ai meu Deus, ai porque, eu também, não, irmãos, esquece. Eu vou ver ele tocando por vídeo de alguma outra coisa, não sei. Mas eu preciso fazer.
o que Deus quer que eu faça, porque eu ando em unidade com Deus, uma visão e um propósito. Sabe por que Jesus tem que designar outros? Sabe por que Jesus tem que designar outros nos dias de hoje? Primeiro, porque muitos não querem deixar o conforto. Segundo, porque muitos até querem servir a Ele, mas querem antes realizar tudo o que sonham. Terceiro, porque não querem deixar pessoas e a velha vida que eles vivem. Esse é o grande desafio. E eu quero chamar o pessoal do louvor para cá. E eu quero concluir essa mensagem de hoje com um texto de Mateus, capítulo 10, versículo 37 até o 39. Ele diz assim, Mateus 10, 37 até o 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Preste atenção nessas palavras, porque é Jesus que está dizendo isso. Não é o pastor Rogério que está dizendo isso, é o próprio Cristo que está dizendo isso. E Ele está dizendo, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, Jesus, não é digno de mim, Jesus. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, Jesus Cristo. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. O que eu quero dizer para você, com esses versículos que eu acabei de ler aqui, é que Jesus, a partir destas palavras, Ele estabelece uma visão aqui na terra. E o que for pregado, e o que for diferente dessa visão, não é uma nova visão, é uma divisão, e não vem de Cristo. E é isso que eu e você precisamos entender, porque tem muitas pregações sendo pregadas por aí, de que não, isso não precisa, meu irmão, é Jesus que está dizendo aqui. Aliás, se você voltar alguns versículos para trás, ele vai dizer que ele não veio para essa terra para trazer paz, ele veio para trazer guerra, ele veio para colocar pai contra filho e filho contra pai. É muito sério o que eu estou dizendo a você. Então há uma visão e um padrão que foi estabelecido por Jesus, e não foi estabelecido por acaso. Eu e você, se queremos servir a Deus, nós precisamos entender. Então Jesus quer que eu abandone tudo? Jesus quer que eu abandone a minha família? Jesus quer que eu abandone meu filho, que eu não ame meu filho? Não é isso. Aliás, uma coisa eu tenho que te garantir: se você escolher Jesus, você não faz ideia do que Ele vai fazer na sua família. Você não faz ideia do que Ele vai fazer no relacionamento entre você e sua esposa, você e seus filhos. Você não faz ideia. A questão não é essa. Jesus não quer separar ninguém, Ele quer unir todo mundo. Mas a única coisa que eu e você precisamos entender é que o que Jesus quer é que eu e você estejamos no primeiro lugar no coração dEle. É que Ele seja realmente o Senhor das nossas vidas. É que eu e você possamos entender que a seara é grande, há muitas almas indo para o inferno, e eu e você estamos sentados no conforto e não temos feito nada.
Quantas almas você ganhou para Jesus em 2026? Do começo do ano até agora, quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas você retirou das mãos do diabo e trouxe para Cristo? E você pode hoje ver elas servindo a Deus. Eu não estou falando quantas músicas você cantou. Eu não estou falando quantos cafés você fez. Eu não estou falando quantos cultos você participou. Eu estou falando de vidas, almas. Porque isso para Jesus é o que mais tem valor. E se eu e você não estamos correndo atrás de almas, nós não estamos debaixo da visão e do propósito de Jesus. Você quer viver em unidade com Deus? Deixe o conforto. Você quer viver em unidade com Deus? Pare de postergar as coisas e assuma hoje o que você precisa assumir. Você quer viver em unidade com Deus? Pare de olhar para a sua vida. Pare de ficar preso a pessoas. Deixe isso. Deixe que Jesus cuida delas. Quando eu vim para o ministério integral, vocês, a maioria, estavam aqui no sábado. E vocês ouviram algumas coisas. Aliás, eu quero mais uma vez agradecer por tudo que foi feito aqui no final de semana passado. Mas quando eu vim para o ministério integral, o meu maior desafio tinha um nome. E o nome era Rose, a minha esposa. A Rose tinha muita dificuldade de entender isso. Não era fácil para ela. Foi muito difícil para ela nos primeiros períodos. Mas eu não precisei fazer nada. Sabe por quê? Porque quando eu escolhi Jesus, Jesus cuidou de tudo. E a cada dia eu via Jesus mudando o coração da minha esposa. Eu via cada dia Jesus colocando nela a preocupação, o amor e o cuidado pelas vidas. Eu não precisei fazer nada. Jesus, o Espírito Santo fez tudo, porque Ele faz. E é lindo isso. Mas talvez se eu tivesse olhado num primeiro momento e dito: não, mas a minha esposa, ela não entendeu isso, então eu não vou. Não, o chamado de Deus é para você, meu irmão. E quando Ele quiser chamar a sua companheira, ou o seu companheiro, ou o seu filho, Ele vai chamar. Eu estou esperando o dia e a hora em que eu vou ver, em nome de Jesus, o Isaac virando para nós e dizendo: pai, mãe, o Senhor está me chamando. O Senhor está me chamando e eu vou viver o plano e o propósito que Ele tem para a minha vida. Meu irmão, você não faz ideia. Eu vou até no quinto dos infernos com Ele para pregar o evangelho e fazer o que tem que fazer. Se tem um cara que Ele vai ter de aliado para pregar a palavra nos quatro cantos dessa terra, sou eu. Porque tudo que eu quero e que eu sonho é que meu filho um dia diga para mim assim: eu vou abandonar tudo por Jesus. Eu oro por isso. E eu sei que essa hora e esse dia vai chegar. Não é no meu tempo. E eu não estou falando isso porque ele está aqui e porque é meu filho. Não, eu estou dizendo que eu quero que isso aconteça com a sua família e com os seus filhos também. Mas para isso eu e você temos que tomar uma posição. Feche os teus olhos. A minha pergunta para você nessa noite é: você está alinhado com Jesus? Se você não estiver alinhado com Jesus, você corre o risco de ser substituído, assim como aqueles homens foram substituídos. Depois de tudo isso, depois dessa conversa, depois dessa situação, Jesus escolheu outros 72 e enviou no lugar deles.
E talvez nessa noite Jesus está esperando um posicionamento seu. Talvez nessa noite Jesus esteja esperando um sim, um amém seu. E se você não se levantar e não disser sim, amém, Senhor, eis-me aqui, Ele possa substituir você por outro, porque a obra dele não irá parar. A decisão é sua. Então, enquanto o ministério de louvor for ministrando essa canção, vá falando com o Senhor. Vá permitindo que o Espírito Santo testifique no teu coração algumas coisas. Não se disperse. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada uma dessas vidas que aqui estão, também aqueles que estão em casa nos ouvindo, Senhor.
Pai, eu oro nessa noite, Deus, para que o Teu Espírito Santo nos confronte. Pai, eu oro nesta noite para que o Teu Espírito Santo nos leve diante do espelho, para que nós possamos entender, Senhor, que é necessário deixar o conforto, é necessário parar de empurrar para frente aquilo que nós temos que fazer hoje. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que nós tenhamos coragem, meu Deus, de parar de olhar para trás, de nos prendermos a pessoas e assumirmos de uma vez por todas o chamado do Senhor. Eu oro nessa noite em nome de Jesus por um alinhamento de visão, Pai, para que nós sejamos uma igreja que vive em unidade com o Senhor, para que nós sejamos uma igreja cheia de trabalhadores, Pai, que estão prontos para trabalhar e colher todos os frutos que estão aí nos campos, Pai. Levanta homens e mulheres, Pai, corajosos, Senhor, que querem de fato viver, Pai, o chamado do Senhor na vida deles, que não estão preocupados se terão lugar para reclinar a cabeça, que não estão preocupados, meu Deus, com sonhos, com nada, mas estão preocupados em viver o plano e o propósito do Senhor. Homens e mulheres desprendidos de tudo que há nessa terra, para viver o chamado do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajude através do Teu Espírito Santo a nos posicionarmos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, meu Deus, amém. Glória a Deus. Acenda para mim, por favor, a luz. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos encerrando aqui, querido. Muitos de nós pensamos que servir a Deus envolve a igreja. Ah, pastor, então agora eu quero servir. Meu irmão, escute. Cuidar de vidas não tem a ver com o ministério de culto. Cuidar de vidas tem a ver com o que acontece da porta para fora, não é da porta para dentro. A visão que Deus colocou no meu coração chama-se Evangelho no Lar. Evangelho no lar. E eu tenho orado a Deus por pessoas que queiram ceder a sua casa, para que nós possamos ali começar um ponto de pregação. Eu tenho orado a Deus para que Deus levante homens e mulheres que queiram pregar a palavra nessas casas desses anfitriões, porque, querido, é isso que é cuidar, isso que é amar vidas. Não se prenda a isso aqui, não. O que nós temos que estar preocupados é o que acontece fora daqui. E você não faz ideia da importância que tem o Evangelho no lar. Você não faz ideia da importância que tem do amor e do cuidado que acontece dentro desses lugares. E nós temos 3 lugares aqui dentro dessa igreja. 70% dessa igreja não vive a visão do seu pastor. 70% dessa igreja não entendeu ainda o que o pastor está falando. E o pastor está dizendo: nós precisamos viver como igreja o Evangelho no lar. Nós deveríamos ter casas e mais casas, tendo pontos de pregação para pregarmos o Evangelho. Então você quer servir a Deus, seja um pregador. Você quer servir a Deus, abra a sua casa para que um pregador pregue a palavra na sua casa, e ali você possa convidar pessoas, acolher pessoas e cuidar dessas pessoas. Há tempos atrás, o Tunico e a Sueli começaram um trabalho lá no Cafezal. E hoje nós temos o Kaique, a Carol, nós temos o Val, a Ana. Nós temos eu posso falar, né? Posso, não tem problema, né? Não, porque às vezes, né? Nós temos o Pretinho, né? E a esposa dele, aleluia, né? Porque hoje em dia não pode falar mais nada, né? Mas para os chegados, né? Nós temos tanta gente ali envolvida ali, e eles não estavam na igreja. Eles nos conheciam, faziam parte da nossa história, mas tinham tanta dificuldade para estarem na igreja. E hoje eles estão aqui, nos cultos, participando, servindo, estão se preparando para se batizar. Tudo isso porque alguém se dispôs. A Ana, olha que interessante, a Ana nem na igreja estava vindo. É ou não é, Ana? Nem na igreja a Ana estava vindo. Quando ela soube através do Ari que eu estava começando a fazer o Evangelho no lar,
ela mandou uma mensagem dizendo: a minha casa vai ser um ponto de pregação, eu quero que na minha casa tenha o evangelho no lar. E na hora nós mandamos o Tonico e a Sueli lá, e olha a obra que Deus está fazendo. Meu irmão, nem na igreja ela estava. A Paloma e o Leonel, tá vendo? Já tá, né? Nem eu sei quem está lá, aleluia. Mas o importante é que eu sei que ali há uma família. E eu quero depois receber uns vídeos. Eu recebi uns vídeos aí, eu quero depois passar nos cultos de quarta, dessas comunhão que eles têm tido, né? Não só lá, mas o César, a Lia, o Adriano e a Vitória também, né? Mas nós sabemos, irmãos, que há muito o que fazer, tem muitas vidas, e nós precisamos nos posicionar. Abra a sua casa para um ponto de pregação, ou seja, um pregador do evangelho. Não fique esperando, não. A decisão e a escolha é sua, amém? Vamos nos colocar de pé. Aqui nós não fazemos nada por força e nem por violência. Eu nunca vou te pressionar nada. Que Deus possa falar ao teu coração. A escolha e a decisão é sua, amém? Estenda as tuas mãos para cá. Que a bênção de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua casa aqui representada. Que você volte para casa levando com você essa bênção. Que ela siga você ao longo dessa semana que está para iniciar. E que tudo que você fizer, onde você entrar, onde você tocar, seja abençoado. Que o Senhor proteja você e sua casa contra todo mal. Mal nenhum virá contra você e contra os teus. Que ao longo dessa semana o Senhor traga toda a provisão para você e para os teus. E nada falte para você, na sua casa, na sua família. Que Ele te encha de muita, muita sabedoria. Que a presença de Deus habite ricamente na sua casa e na sua vida. Que o Senhor te dê muita saúde, muita paz. E que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir em todo o tempo ao longo dessa semana, te dando conselhos, direções, instruções no caminho que você deve seguir. Que você volte para casa em paz, em segurança. Tenha um domingo maravilhoso, abençoado junto da tua família, desfrutando das bênçãos e da presença de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos, amém? Estamos encerrados. Dê um abraço no teu irmão aí, tome um cafezinho conosco, amém? E tenha um tempo de comunhão conosco. E Deus abençoe vocês que estão em casa, fiquem na paz.